Capítulo 7. A famosa zona intitulada de conforto. O quesito rejeição ao dinheiro é muito mais complexo do que se imagina. Passaremos a analisar as variáveis. Quando há um convite para um novo trabalho em que envolve labor num sábado ou num domingo ou ainda um feriado, qual o sentimento que isso gera em você? Sempre que houver um desconforto, um sair da zona de conforto para trabalhar mais é um mau sinal, é um sinal de que de forma profunda, talvez não visível, exista uma rejeição a progredir. Consequentemente, esta rejeição implica também em sabotagem. Entenda. Qualquer rejeição a um trabalho novo envolve sabotar crescimento. Percebe-se que agindo desta maneira, o trabalho é visto como uma maldição, como algo horrível que gera desconforto, dor, tristeza, etc. Pensando desta forma, questiona-se como que pode haver progresso? A complexidade situa-se aqui, pois a rejeição envolve também a rejeição ao trabalho e não somente o dinheiro. Experimente questionar os 7 bilhões de pessoas do planeta Terra se elas gostam de dinheiro. Elas responderão que sim e no entanto, a situação do planeta inteiro é deplorável. Analisemos. Se as pessoas gostam tanto de dinheiro como citado acima e a situação é de falta de ausência, há algo muito errado. A forma com a qual se aborda o conceito de trabalho é incorreta. Deve-se ficar claro que sem trabalho não existe forma de ganhar dinheiro. Salienta-se que não é impossível ganhar dinheiro de outras formas, mas essas gerarão karma e trará sérias consequências no futuro. Mas este não é o tema a ser tratado aqui neste capítulo. Os experimentos científicos apresentados no decorrer de todo o meu trabalho mostram que tudo é consciência. Mas, questiona-se, como realmente essa consciência está sendo usada para a obtenção do que desejamos. Se no experimento da dupla fenda o observador cria a própria realidade como prova mecânica quântica porque as pessoas não estão criando deliberadamente uma realidade melhor para si, com prosperidade, citamos acima que o empecilho para esta criação de realidade acaba por ser as crenças que regem a vida das pessoas, principalmente a nível inconsciente. Assim, se a consciência cria toda a realidade, ela vai criar a realidade do indivíduo de acordo com as limitações do seu sistema de crenças. No capítulo 3 passaremos uma lista de questionamentos que se deve fazer para trazer à tona as verdadeiras crenças e desta maneira possibilitar a mudança. Continuando. Dessa forma, todas essas afirmações formam um modelo da realidade, criam um programa que fica sendo executado na mentalidade daquela pessoa, obstruindo qualquer possibilidade de crescimento. Veja que a limitação não existe, mas a pessoa cria e sustenta a sua própria limitação. E tendo conhecimento disso, porque não se afasta das limitações autoimpostas? A questão fundamental é a zona de conforto, uma das concepções mais perniciosas que existe. Ela impede qualquer crescimento. Poderíamos dizer que a zona de conforto é um nome bonito para a preguiça, para a acomodação. Consegue entender como alguém poderia ter preguiça crônica? Como se poderia ser contra a realização, o progresso, o bem-estar, a felicidade e a evolução? Somos seres inerentemente atômicos, ou seja, em vibração constante e em movimento perpétuo com necessidade de crescer e de evoluir. Ao impedirmos nosso crescimento, sofreremos devido às somatizações decorrentes deste ato, isto é, ficaremos doentes. Inevitavelmente. A preguiça normalmente vem atrelada ao citado sistema de crenças porque quem a tem no fundo, pensa que não conseguirá e não poderá mudar nada, ou seja, que sua vida está determinada da forma como é. Debaixo de tudo isso está a crença de como é o universo, de como ele é regido e como ele é administrado, são os paradigmas ou vulgarmente conhecido como padrões. Saiba que a zona de conforto é um problema generalizado. Como o crescimento é algo natural no universo, em pouco tempo, terá que sair da zona de conforto em que vive e crescer ilimitadamente. Deixar para trás a zona de acomodação é um requisito fundamental para quem deseja alcançar o sucesso em qualquer área, sem resistir. Quando a pessoa percebe que cria sua própria realidade, com pensamentos e sentimentos tanto do lado positivo quanto do lado negativo, seria natural que aspirasse a algo maior em sua vida. Mas não é o que acontece. Pede-se somente o suficiente para permanecer exatamente na zona de conforto. Pergunta-se, será que tem que ser assim? É desconfortável. Fundir-se com o Criador? Pelas atitudes e acomodações começa-se a pensar que sim. Questiona-se, qual o problema de você usar a onda de
informação, o mínimo dela e iniciar a criação de tudo o que quer. A maioria absoluta das pessoas diz que quer mais dinheiro e bens materiais, mas quando lhe é oferecida essa possibilidade, acabam se encolhendo diante dela. Terá que sair da zona de conforto, certo? E por que há resistência em sair? A resposta é para não ter mais trabalho. Veja, quem dirige um império não tem tempo para ficar bebendo cerveja na beira da praia todo final de semana e feriados presentes no calendário. Nas redes sociais as manifestações de alegria são imensas. Quando chega a sexta-feira, são imagens de cachorrinhos alegres, pessoas dando pulos de alegria. Isso porque não vão trabalhar no dia seguinte. No domingo à noite ocorre o inverso, são postadas imagens de pura desolação, em virtude da segunda-feira estar chegando. As pessoas pensam, que triste, terminou o fim de semana e amanhã terei de voltar ao trabalho. Ainda não se pode esquecer da infinidade de feriados e suas respectivas emendas. Um outro exemplo. Por que não pedem a mim um apartamento de 800 metros quadrados? Porque terão que limpá-lo e seria necessário mais de uma faxineira. Poderia contratar vários empregados para fazerem a limpeza, não? Mas é melhor ficar morando num quarto e sala para ter menos trabalho. Referente ao crescimento profissional, acontece da mesma forma. As pessoas geralmente não almejam a diretoria ou a presidência da empresa em que trabalham, porque isso pode comprometer os churrascos nos domingos, o convívio com os amigos e familiares e os aniversários nos buffets infantis. Terão de trabalhar mais, serem os primeiros a entrar na empresa e os últimos a sair. Continuar trabalhando online em casa, no aeroporto e viajar a negócios. A acomodação também está presente naqueles indivíduos que se dizem buscadores. A palavra é bem apropriada, já que buscam em tempo integral. Fazem todos os cursos, leem um livro atrás do outro, mas não colocam em prática o que aprenderam. Saltam de uma técnica a outra, mas nunca se sentem prontos para começar. E sabemos que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade para agir e passar o conhecimento aos demais. Quando isso não ocorre, o resultado é somatização e retrocesso. Na verdade, qualquer caminho serve quando se quer encontrar a verdade. Todos eles, quando investigados a fundo com honestidade, vão resultar no mesmo ponto. Uma vez encontrada a realidade última, o próximo e único passo a ser dado é agir em conformidade com a verdade. Isto é, devemos nos tornar o próprio conhecimento em cada pensamento, sentimento, palavra ou ação. Neste momento o conhecimento virou sabedoria. Quando, há 2000 anos, foi falado, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto significa que as coisas lhe serão dadas por acréscimo quando o reino dos céus for buscado primeiramente. Mas há quem acredite nisto. Não é à toa que não há salto nos degraus citados. Usou-se de toda uma linguagem nesta frase presente na Bíblia. Como poderia ser falado há 2000 anos? Teria como especificar? A inação ou inércia é a zona de conforto total. Diferentemente, o ser que está individuado com o todo trabalha dia e noite. E aqui trabalho deve ser visto no sentido de colocar energia em algo produtivo, não de esforço sobre-humano ou de trabalhar como escravo. Esse é um sinal. Se o todo assumiu a direção na vida da pessoa, como não trabalharia sem cessar, se a essência dele é essa? Movimento e vibração? Ele fará, criará, manifestará, incessantemente. Neste caso, até os instantes de ócio serão criativos. Resumindo, a questão é que tudo que se explica sobre o todo é recebido pela maioria com muita resistência. É como falam para mim, ninguém, na verdade, quer o que você fala, pois não tem pizzaria, não tem boteco, etc. Vamos citar uma situação concreta. Uma pessoa tem um número enorme de seguidores em uma das redes sociais, e o que fez esta pessoa no Natal passado? Comentou em uma destas redes que sua amiga fazia um panetone maravilhoso, passando e-mail e telefone dela na rede. O que aconteceu? Ela recebeu 5.000 pedidos de panetones. Isso ocorreu numa simples colocação dele de passagem de que a amiga fazia panetone maravilhoso. Produziu-se os 5.000 panetones? Não. Essa situação é muito comum. Enquanto o progresso é pequeno, invente-se um produto novo, o divulga e começa a ser vendido com, por exemplo, 30 pedidos por semana. Você tem um pedido confortável e que, com esse número, tranquilamente pode-se continuar uma vida normal e confortável, sem se tolir de nenhuma diversão ou entretenimento. Porém, existe uma questão no universo. O crescimento é
algo contínuo, uma exigência da natureza. Ou se cresce continuamente ou se decresce. Saliente-se que não há estabilidade na natureza. A teoria do caos garante que ou há progresso ou há decadência o tempo todo. Antes de continuar a descrição dos detalhes da zona de conforto, vamos nos ater à teoria do caos para que fique bem claro. Esta teoria rege o cosmos. É algo não linear com muitos trajetos o tempo todo. Esta teoria define que, em termos simplistas, tudo que sobe e desce e, a contrário senso, tudo que desce subirá. Cada vez que isso acontecer, será através de um caminho diferente. Não será sempre o mesmo. Quem souber se adaptar quando começar a descer ou antes disto, de preferência, não terá problema. É como navegar numa onda. Desceu navegando e sobe da mesma maneira. O normal é ter essas oscilações periódicas. Elas não acontecem em milênios, são a curto prazo. A Grande Depressão de 1929 foi há somente 80 anos atrás. A teoria do caos determina que nada no universo segue parado ou estável, que tudo é um fluxo, tudo flui. Pelo fato das pessoas adorarem algo denominado estabilidade, encaram a teoria do caos como algo ruim. Interpretação esta errada. A aplicação da teoria do caos pelo universo nada mais faz do que exigir um crescimento do todos com uma oportunidade gigantesca. Estável é sinônimo de zona de conforto. Como no universo, tudo vibra o tempo todo e não tem nada estável, ele não entende o que seja zona de conforto. A vibração minúscula no bóson de Higgs se alastra através de ressonância por todo o universo. Contrariar esta oscilação é certamente um desastre físico, mental, emocional, social, político, econômico e financeiro. Qualquer sistema que não obedeça a essa lei está fadado ao fracasso e a ter problemas. A questão é que a pessoa acha que conseguiu chegar a um patamar e acha que vai ficar em situação linear, estável para o resto da vida. Não é assim que o universo funciona. Estaciona na zona de conforto e se recusa a crescer. E sabe-se que há uma fila enorme. Para encarnar, é um privilégio estar aqui encarnado, aprendendo, pois no plano astral a fila é gigantesca. Por outro lado, os budistas não têm nenhum problema com a teoria do caos. Budas crescem no caos, se está subindo, ele está crescendo, e se está descendo, ele também está crescendo. Para um Buda isso é irrelevante. Por isso que deve-se salientar que a palavra caos aqui é no sentido de organização e não desorganização. O caos construtivo. O caos que informa o universo e as pessoas. Há a crise, mas ela tem que existir. Há a crise econômica, social, política, familiar, doenças, etc. Porque quando há crise, a pessoa movimenta-se, sai da zona de conforto e começa a se questionar. Caso esteja dando errado, é porque o método que a pessoa está usando, suas crenças, não estão funcionando. Os movimentos de subida e descida acontecem em todos os aspectos na vida da pessoa. Na sua vida particular, nos negócios, nas civilizações, nos planetas. Sobe e desce e oscila o tempo inteiro. Quer a pessoa queira, quer não. A maioria das pessoas, tanto deste lado da realidade quanto do outro lado da realidade, continuam na zona de conforto, isto é, fazendo o mínimo possível. E há um número gigantesco, cerca de 90%, que não faz nada, somente observa. Ocorre que quem atua e executa com efetividade está fora da zona de conforto porque crescem sem parar. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos citar um exemplo real. Bolsa de Valores. O maior especulador de todos os tempos foi Jesse Livermore, um gênio. Ele não precisava raciocinar. Em 1880, 1890, ele olhava as cotações e apenas com um olhar sabia onde aplicar, onde não, quais ações subiriam, quais cairiam. Fazia suas aplicações e ganhava. Ainda era jovem, mas ficou muito conhecido, porque ganhava sempre. Olhava, comprava e quando as ações subiam, vendia. Chegou a um ponto em que nenhuma corretora de sua cidade permitia que ele entrasse para fazer aplicações. Por isso, precisava trocar de cidade e foi passando por muitos lugares, ficou milionário. Mas de vez em quando, ele olhava o pregão e em vez de fazer aplicações, pegava um trem ou um barco, o seu barco. Ia para Miami e ficava velejando por 2, 3, 4 meses. Às vezes, olhava a bolsa e continuava velejando. Depois voltava para Nova York e continuava suas operações. Vamos transpor isso para operadores de bolsa de valores atuais. Um cliente fala que vai operar na bolsa, terá que ganhar todo mês, toda semana, todo dia, todo semestre e todo ano. Não é dessa forma que funciona o sistema.
E esse operador acaba por colocar pressão. Assim, um mês depois, ele volta e acaba perdendo muito dinheiro. O que Jesse Livermore fez não pode ser considerado ganância. Ele entendeu como funciona o sistema. Ele tinha uma ambição enorme de tornar-se o maior do mundo. Ocorre que, diferentemente do cliente citado, ele não tinha o apego. Ele sentia o fluxo natural do universo, ou do planeta Terra, ou da Bolsa de Wall Street como algo absolutamente natural. Em tudo existe fluxo no mercado da Bolsa de Valores na vida. Tudo flui e como flui, consequentemente tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Sempre ouvimos que são os altos e baixos, e isso apenas significa que está tudo fluindo continuamente. A explicação extensiva é para que entendam como funciona o cosmos e aplicarem em tudo que se faz, para que se possa ganhar efetivamente muito dinheiro com a consequente libertação e possibilidade de desenvolvimento em outras áreas. O que passamos nada mais são do que as leis herméticas, um raciocínio holístico de que tudo flui. Quem não entende o fluxo não terá prosperidade. O maior operador da Bolsa de Chicago é um zen budista, porque literalmente ele entende que em tudo existe um fluxo. Então entendem, assim que começa a subir, compra-se, subiu um pouco, vende-se, porque logo adiante começa a cair. Existe uma faixa minúscula para operar com lucro. E quem ganha? Quem tiver entendido que o sistema é um fluxo. Voltando, quando a pessoa recebe 30 pedidos ela está feliz, mas quando aumenta a paralisação, porque é inevitável que o número de pedidos aumentem. Isso é o normal. Se a pessoa está trabalhando, produziu bem, o trabalho é bom e está divulgando corretamente, haverá aumento de pedidos. Em virtude dos pedidos aumentarem cada vez mais, em um mês ou dois a pessoa já saiu da sua zona de conforto, a família já saiu da zona de conforto. Neste ponto da história a família inteira já está trabalhando para produzir aquele produto que está sendo pedido. E novos pedidos. Aparecem pessoas que querem representar aquele produto e vende-lo mais as pessoas da produção. O departamento de produção geralmente é a família, só que não imaginava que ia tomar essa dinâmica e vender muito. Neste momento surge a tentação da sabotagem, de puxar o freio e parar porque está crescendo sem parar. Quando verifica essa situação, qual é a conclusão que se pode chegar? Que realmente no fundo a pessoa não quer progredir. Ocorre que não há forma de deter o crescimento. Os grandes fabricantes passaram por uma situação idêntica a essa. A pessoa produzia individualmente até o limite da produção dela. Quando chegou neste limite ela teve que decidir organizar isso ou tentar segurar o crescimento. Quando se lança um produto é só questão de tempo para aparecer outra pessoa fazendo algo parecido para competir. Somos em 7 bilhões competindo. Questiona-se, o que você faz neste momento? Deve-se continuar, inovar, produzir, para que o concorrente não tome o seu mercado. É assim que funciona e isso é o estar no mundo, fazer parte do mundo, jogar o jogo do mundo. Vamos a outro exemplo. Havia uma pessoa que tinha uma transportadora, essa pessoa tinha centenas de caminhões. Negócio. Ia muito bem, estava crescendo. Chegada a uma determinada idade, o dono começou a pensar em aposentadoria. E ele era novo, mas surgiu esta ideia. Ele começou a elaborar que precisava diminuir a carga de trabalho e começou a puxar o freio sutilmente. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, mas só o fato dela emanar uma onda contra o crescimento, o faturamento já começou a diminuir. Perdeu alguns clientes e as despesas fixas continuaram. Começou a vender alguns caminhões para pagar as despesas fixas. O dono fez um cálculo nesta situação específica, chegou à seguinte conclusão: em 5 anos não haveria mais caminhão algum. Ou seja, em 5 anos queimaria todos os caminhões se continuasse emanando que queria diminuir o trabalho fisicamente, mentalmente com horário. Quando ele percebeu este número que em 5 anos acabaria o capital, e que ele ainda teria muito tempo de vida, auge da capacidade de trabalho, ele tomou um susto e resolveu reverter a emanação. Voltou a trabalhar. Resultado, em pouco tempo, começaram a aparecer novos clientes, novos territórios aumentaram o número de caminhões e continua crescendo até hoje. Para o universo não existe esse termo, está bom, nunca. Está bom, nunca chegou na perfeição, nunca é suficiente, tem que fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, ajudar mais e assim por diante. Essa regra é como funciona o universo. Muitas pessoas pensam ser esta situação muito desconfortável,
que é muito difícil viver neste universo por ser desta maneira. Queriam algo mais estável, sem grandes modificações, com conforto no resto da eternidade. Ocorre que quando temos conforto não há crescimento. Não precisa ser desconfortável para ter crescimento se a pessoa tomar a iniciativa de ela mesma se pôr como desconfortável. Isto é, ela sai da zona de conforto continuamente, ela mesma se impõe isso. Não há necessidade de ter uma tragédia, um tsunami, um terremoto, uma guerra, uma revolução, uma catástrofe, não precisa de nada disso. Ocorre que quando o crescimento acontece, a pessoa acaba por usar o máximo da sua capacidade, todos seus recursos, a inventividade é gigantesca. Existem descobertas científicas inacreditáveis durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a humanidade se vê numa situação muito difícil, ela se utiliza de todos os seus recursos e muitos inventos foram produzidos, implantados e comercializados depois da guerra, mas precisa ser desta forma? Com esse grau de sofrimento? Não há necessidade disso, basta que a pessoa, ela mesma saia da zona de conforto. Ela vendeu 30, se prepara para vender 60, se organizou para 60, vende 100, já está preparada para 200, depois 500, depois 5.000 e assim por diante. E não tem outro jeito de ser. No universo não é no planeta Terra. Isso acontece em qualquer lugar, isso é uma regra universal. Ou cresce ou decresce, não tem zona de conforto estável para ficar. Saibam que quem sobe, cai, sobrecai. Lembra do que foi falando sobre zona de conforto acima? Chegou num patamar, seja número de clientes, seja o salário, seja uma receita, perde. Acontece de tudo para perder, fica doente, bate o carro, acontece muitas coisas, acidentes e a pessoa não tem controle nenhum, mas perdeu tudo. Mas aí ela começa de novo, cresce, encostou na barreira da zona de conforto, outra coisa acontece, ela decai, e faz assim um padrão a vida inteira. Por quê? Que não passa deste nível. Porque o nível de baixo são os 30 pedidos por semana. Quanto bate os 30 pedidos começa a tensionar. Por quê? Porque mais de 30 pedidos exigirá mais da pessoa. E não é necessário que a pessoa vá trabalhar fisicamente para fazer os 60 pedidos. Ela somente tem que organizar, colocar pessoas na produção, poderia terceirizar, produzindo mais. Ela, consequentemente, tem que gerir essas pessoas. Então, em vez de comandar 1, 2 ou 3 pessoas, aí ela terá que gerir 10 pessoas. Isso somente na produção, mas é preciso comprar os insumos, o material para ser produzido, colocar trabalho no material para gerar o produto. É preciso abastecer isso, controlar o estoque, a cobrança e entrada e saída. É inevitável. A cada patamar que se subir, o grau de complexidade do gerenciamento aumenta. Aqui encontramos o perigo, pois é o momento que acontece a autossabotagem. Normalmente a pessoa pensa, está dando muito trabalho, isso, e tira o pé do acelerador. E a possibilidade de delegar a administração de pessoas, montando uma diretoria. Esses são os empresários executivos. Essa é a função dele. Isso é ganhar dinheiro e esses realmente ganham dinheiro. Inevitavelmente chegará nesta situação mais cedo ou mais tarde. Após o advento da internet, o mundo mudou completamente. Estamos numa nova era. O poder de comunicação, com essas novas ferramentas, é absolutamente infinito, é do tamanho do planeta. Assim, o potencial número de consumidores para o produto é de 7 bilhões. Concluindo, a problemática está na resistência a divulgar corretamente, por saber que se divulgar corretamente haverá venda, produção e entrega com aumento significativo, retirando a pessoa da zona de conforto. E aí tem uma crise existencial, porque todo mundo está tendo que trabalhar. E onde será que está o erro? O erro está na intenção das pessoas, porque o que move o universo é a intenção da pessoa. Qual seja, se ela deseja ter o crescimento e se ela deseja ganhar. Mais uma informação importante. Existem pessoas que ficam avaliando e questionando. Mas como que esta pessoa cresce? Ele não tem nenhum grau de espiritualidade, não está nem um pouco preocupado com o lado espiritual, com nada destas coisas esotéricas, metafísicas e no entanto, não entendo. Ele cresce, cresce, cresce. Por que será? Aí é a inveja da pessoa que está crescendo, passando a classifica-lo. Mas o sujeito é do mal e está crescendo. Como que pode um negócio deste no universo? Pegaremos os casos que não são do mal, uma pessoa neutra. Esta pessoa não está nem um pouco preocupado com os questões de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, certo? Nem passou pela cabeça dela, ele está focado no aqui, agora.
Nasceu, cresceu, abriu os olhos, quer saber como funciona. Aqui no planeta. Com aqui é a competição. E a pessoa pensa vamos jogar o jogo, sai trabalhando e jogando o jogo. Não prejudica ninguém, só está jogando o jogo com mercado e competição. E ele cresce e ganha novos negócios, cresce cada vez mais. Muitos se questionam, como pode? Resposta, porque é a intenção desta pessoa de ganhar dinheiro e o universo é movido pela intenção. Desta forma, se ele está alegre, está feliz, está produzindo, vendendo etc. sem prejudicar ninguém, ele crescerá, poderá ter um negócio gigantesco, seja comercial, indústria, só dependendo da capacidade dele de crescer, evoluir, nunca puxar o freio. Por exemplo, vocês ouvem falar de pessoas que não têm formação nenhuma, têm somente o primeiro grau e ficou rico? Por causa do desejo desta pessoa. Ele não se sabota, basta o desejo dele de crescer continuamente, ele nunca puxa o freio e ele cresce. E o capital para crescer? É um impedimento sua falta? Um exemplo, a pessoa que compra um bolo. Ela não precisa ter cozinha, precisa saber fazer bolo. Simplesmente vai numa loja de bolos e compra. O bolo é entregue para ela cortado em pedaços. Ela somente tem que vende-los. O lucro para a área de alimentação é de 200 a 300%. Então, por exemplo, se ela fizer isso com 5 bolos, 10 bolos em um instante, em um mês, resolvido o problema de aluguel, contas etc. E vejam, a pessoa resolve sua parte financeira comprando o bolo e vendendo na rua. Dá trabalho, tem que andar no sol, tem chuva, frio e tem que fazer todo dia. Nos primeiros 2, 3 dias terá muitas pessoas vendendo bolo, mas depois, infelizmente, depois arrefece, esfria, aparecem as primeiras dificuldades, terão que sair da zona de conforto e pensam tem que ser outra coisa, mais simples, mais fácil. Não existe jeito de não crescer. Se não crescer decai, o problema da falta de dinheiro volta. No fundo é uma questão filosófica, metafísica, visão de mundo, porque no fundo é uma filosofia de vida, mesmo que a pessoa não elabore de forma expressa nada disso, é uma filosofia de vida que o verdadeiro empresário tem que ter sucesso. A pessoa que quer vencer, sem amarras, faz o esforço, o sacrifício que for necessário para ter sucesso, para vender, para ganhar, crescer. Não existe meio termo nisso, é uma filosofia de vida. E é por isso que é tão difícil, porque se você se envolver num empreendimento que requerem pessoas comprometidas a dar o máximo para que aquilo ande, vocês verão o quão difícil é. Esse é o famoso falado problema em se achar mão de obra. Se você precisa de mão de obra que faça um trabalho continuamente alegre e feliz, vocês sabem o quão difícil é encontrar.